de Caxias, né? Aqui é Duque de Caxias, né? É, Duque de Caxias. E no domingo passado eu já estive aqui, lá na sede, lá da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira. Cadê o nome certo? Que às vezes eu me confundo um pouquinho. E eu recebi o convite do seminarista Michel antes de receber o convite da sede. Aí depois eu recebi o convite da sede e falei assim, ó, então vai ter, haverá as 2 semanas de Duque de Caxias, em que eu estarei naquela região entregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande para mim. Ele pediu que eu me apresentasse. Eu me chamo João Batista Borges, nasci no dia 13 de agosto de 1960, sou filho de Antelino Matias Borges, Júlia Mendonça Borges, casado com Margarete Gonçalves Borges, pai de Larry Adriane Gonçalves Borges, Thaisiane Gonçalves Borges, Theo Luíde Gonçalves Borges. Ufa! Tenho 61 anos, sou pastor desde aquele belo dia 8 de fevereiro de 92, que eu fui ordenado. Fui ordenado para pastorear a 2ª Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Depois, ali estive durante 4 anos, depois mais 19 anos na Igreja de Coelho Neto e há 6 para 7 anos na Igreja de Madureira. Então, esse é o meu currículo vitae. Meus irmãos, essa noite eu quero indicar um texto para nós lermos. Vou ligar aqui a gravação que eu gravo os meus sermões. Vocês acreditam que eu fico ouvindo meus sermões depois para ver o que eu falo? Podem acreditar, eu vou ouvir de novo. Então agora vou gravar aqui. Muito bem, o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite é o da carta aos Filipenses. Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 1, versos de 27 a 30. E eu quero pedir a você, se você assim puder, coloque-se de pé para a leitura da Palavra do Senhor nesse texto indicado. Repito a referência bíblica, Filipenses capítulo 1, versos de 27 a 30. Leio eu. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que Deus abençoe a nossa vida com a leitura da sua palavra. Amém. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, hoje é dia 31 de outubro de 2021. Há exatos 504 anos, um moço muito crente, zeloso, monge da Igreja Católica Apostólica Romana, alguém que gostava da igreja. Ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 assuntos sobre os quais ele gostaria de conversar com a igreja. Ele queria discutir aqueles assuntos. Esses assuntos diziam a respeito ao modus operandi da igreja, ao modo de ser da igreja, alguns desvios que a igreja estava neles andando, desvios em relação à palavra de Deus, às escrituras sagradas. Ele queria conversar isso com a igreja. E o desejo dele era que, ao final dessa conversa, a igreja pudesse voltar para as escrituras sagradas, voltar para a Bíblia. O nome desse homem? Martinho Lutero. Ele tinha essa intenção no coração, este modo de afixar textos para sobre eles conversar depois. Era um jornal da época, era um modo de ser da época, era assim que as discussões em várias áreas do conhecimento elas aconteciam. E as discussões teológicas precisavam acontecer no momento em que a igreja começava a enxergar
como todo o planeta começava a ter as ideias chamadas iluministas, em que as pessoas passavam a perceber, de acordo com as informações da ciência, como é este mundo, a imprensa recém-chegada oferecia a oportunidade desse debate, dessa discussão por escrito, e esse homem desejava fazer isso. O final da história é que esse homem foi expulso da igreja. Ele recebeu a excomunhão, ele foi excomungado da igreja. Não era o objetivo dele sair da igreja, não era. Ele queria discutir aqueles assuntos com a igreja para tentar reparar ali. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que roupa suja você completa? Não. A gente lava em casa. A gente não leva para os outros os nossos defeitos, não. As nossas dificuldades, os nossos problemas. A gente resolve dentro da casa da gente. Ele queria fazer isso. Não tendo êxito, não podendo fazer isso. Ele precisou levar avante as suas ideias teológicas. E como ele mesmo dizia, eu não posso agir contra a minha consciência. A Bíblia fala uma coisa, a minha igreja diz outra. Eu preciso seguir isso, porque eu li lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que a justiça de Deus, ela se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Você completa? Por fé. Eu li isso lá. Como a minha igreja vai cobrar das pessoas aqueles papéis chamados indulgências, para que essas pessoas obtenham o perdão do pecado? Eu li na Escritura que o perdão vem pela confissão dos pecados a Cristo, que Ele é fiel e poderoso para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Eu li isso em 1 João 1,9. Eu não posso agir contra a minha consciência. Eu vou levar avante esse projeto de reformar a igreja, que é o que eu desejava. Mas eu vou acabar tendo que fundar uma outra igreja. Foi o que aconteceu. Desse movimento reformista inaugurado por Martinho Lutero, volto a dizer, no dia 31 de outubro de 1517, há 504 anos, surgiram as chamadas igrejas que protestam. Quem protesta é protestante. Interessante que num dos nossos concílios, o concílio de Westminster, por exemplo, que veio bem depois, o concílio de Westminster é de 1643 e 1649. A reforma ela se inaugura em 1517. Mas aqueles que queriam formular as doutrinas do concílio de Westminster, eles se reuniram numa sala, e naquela sala eles disseram assim: nós, membros desse concílio, nós protestamos o seguinte. Protestar daquelas palavras da língua portuguesa que elas têm dois sentidos. O curioso é que na palavra do verbo protestar você tem um sentido a favor e um sentido contra. Os mais experientes em idade, como eu, hão de se lembrar que quando você estava lá naquele escritório escrevendo cartinhas, memorandos, ou aqueles documentos, aquelas correspondências da sua empresa, você terminava a cartinha assim: por fim, despedimos-nos com protestos de estima e consideração. Você já viu essa expressão escrita em alguma cartinha? Aquele protesto ali é afirmativo. Aquele protesto quer dizer, eu tenho algo a dizer, e esse algo que eu tenho a dizer é da minha estima, da minha gratidão, do meu reconhecimento para com vocês que são destinatários dessa cartinha. Mas o verbo pode ser também dizer contra. Você está numa audiência, especialmente as da área penal, e alguém diz assim: protesto meritíssimo, protesto que sua excelência, ou excelência, em relação a que a parte contrária quer dizer, eu lanço minha palavra contrária. Você faz isso também nos concílios, inclusive os protestos precisam ser redigidos em tempo para serem lançados em ata nos nossos concílios. Esse tipo de protesto é dizer contra, falar contrário a algo que foi afirmado. Bom, essa breve discussão aqui é para dizer o seguinte: a reforma protestante, houve um momento em que se falava a favor de doutrinas que precisavam ser inauguradas, relembradas, rememoradas,
e se falava contra procedimentos que a igreja até então estava adotando. Eu vou lembrar rapidamente aqui alguns procedimentos que a Igreja Católica Apostólica Romana estava adotando. A igreja entendia, já mencionei aqui, que ao se vender a indulgência, ou ao se alguém pagar por aquele indulto, por aquela indulgência, os pecados eram perdoados. O sacerdote ele tinha esse poder de perdoar. Tanto é que outra prática da igreja, que ainda ocorre até hoje, é a chamada confissão ao pé da orelha, confissão auricular, em que o sacerdote fica num determinado compartimento, vazado, de modo que é possível ele colocar a orelha bem próximo aos lábios de quem fala. Então, ali, e é separado, para aquela parte feita de madeira e vazada, e ele diz assim: diz aí, meu querido, quais são os pecados que você tem cometido. Ele fala bem ao pé da orelha, por isso o termo, confissão auricular. Após essa confissão, aquele sacerdote tinha condição de estabelecer o perdão do pecado. Ele poderia até estabelecer condições como as chamadas penitências, que eram também procedimentos adotados para a igreja. Você faz o seguinte: você reza tantas Aves Marias, tantos Padre Nossos, você vem à igreja com uma certa regularidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não fala para ninguém que eu falei isso, não. Não vai falar lá para o reverendo Márcio Siriaco, não. Senão ele vai mandar um documento para o Supremo Concílio me entregando, Mas eu estou falando para a rede, Ih, rapaz, agora eu tenho que falar, Tem que falar, já está registrado. É o seguinte: talvez a nossa igreja protestante, presbiteriana do Brasil, deveria ter continuado com a penitência. Deixa eu me fazer entender. Quando uma pessoa, ela falha, comete um pecado na vida da igreja, o que às vezes nós fazemos? Sai daqui, vai embora, depois você volta. É a chamada afastamento da comunhão. Você já viu isso acontecer? Sai daqui, vai. Quando você se consertar, você volta. Como é? Eu entendi direito? Sai, vai, se conserta e volta. Ué, eu vou curar a doença fora do hospital? Aqui é um lugar de nós curarmos as nossas feridas. Talvez o nosso modus operandi deveria ser assim: você tem que ser o mais assíduo à vida da igreja. Você não pode faltar a nenhum dos cultos. Você vai ser o leitor da Bíblia mais fervoroso. Eu não quero ver você fora da igreja. Você é o primeiro a chegar e o último a sair. Você já fez isso, os diáconos conhecem bem essa prática, Eu já fui diácono há algum tempo. Mesmo antes de ser diácono, eu era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair da igreja. A gente ficava lá na porta da igreja conversando, coisa boa, deliciosa. Enfim, a igreja, ela adotava a penitência. A um certo ponto não tem um problema muito grande na penitência, não. O problema é achar que aquele sacerdote podia perdoar pecados, porque o perdão de pecados de modo eficaz só pode acontecer com Cristo Jesus. Ele se fez pecado no nosso lugar. Pois bem, a igreja continuou com as suas práticas, além da venda das indulgências, além do perdão dos pecados proferido pelo sacerdote. A igreja tinha também uma adoração à mãe de Jesus, como se ela fosse galgada a um dos entes divinos. Interessante que a Trindade é constituída, vou fazer uma redundância aqui, de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas havia quem entendia que deveria ter um quarto ente aí, e esse quarto ente seria a mãe de Jesus, alçada a posição de divindade, porque ela tinha poder, inclusive, de convencer o próprio Filho a nos conceder as graças das quais nós necessitamos. Houve, portanto, o advento da mariolatria.
adoração, ou talvez como a própria Igreja Católica diz, veneração, que não seria uma adoração tão intensa, um pouquinho menor, uma grande admiração, mas uma admiração que a alça à condição de uma pessoa quase que divina. E Maria não queria nada disso. Ela não desejava isso. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque o Senhor me deu o poder de ser mãe do meu Salvador. Paulo está preocupado, meus irmãos, ao escrever essa carta aos Filipenses. Talvez a mesma preocupação que veio ter Lutero lá no século XVI. A preocupação dele é que os irmãos destinatários daquela carta não ficassem sendo levados pelas doutrinas dos hereges, das pessoas que queriam dividir a igreja, daqueles que queriam trazer confusão à vida da igreja, daqueles que incitavam divisão na própria igreja. Ele chama a igreja à unidade, ele chama a igreja a falar uma única linguagem, ele chama as pessoas a estarem unidas em prol da luta pelo Evangelho, porque cada vez que nós lutamos juntos pela fé evangélica, nós o fazemos de modo mais fortalecidos, nós nos sentimos mais engajados, mais bem acompanhados. Ah, irmãos, é bom ver a igreja do Senhor lutando célere para obter os seus objetivos. Quando o seminarista Michel me convidou, eu pensei em uma congregação. Eu gosto muito de trabalhos assim, iniciantes, e de certo modo eu até gosto de igreja pequena. Não é porque eu sou baixinho e tenho 1,62 m que eu gosto de igreja pequena. Não, é porque eu acho que as coisas estão muito mais próximas e parece que há uma coesão maior entre as pessoas, pelo fato de haver poucas pessoas, mas elas estão ali unidas, juntas. O apóstolo Paulo chama isso para a vida da igreja. Eu quero que vocês lutem juntos pela fé evangélica e não fiquem intimidados pelos adversários. Juntem juntos e lutando. Portanto, eu quero, nesta noite, propor que nós pensemos sobre o seguinte tema. Mude-se. Mude-se. É isso mesmo. Você anotou o verbo? Mude-se. Você percebe que é um verbo que aquele que age é também aquele que sofre a ação. Nós somos chamados verbos reflexivos, ou você insere essa partícula reflexiva através do pronome se. Então, mude-se, eu mudando a mim mesmo, porque a gente percebe, meus irmãos e minhas irmãs, que as verdadeiras mudanças que se operam em nossas vidas são aquelas das quais nós somos agentes e pacientes. São aquelas em que nós agimos para que elas se alterem primeiro em nós mesmos. Ou você não se deu conta de que para Lutero fazer a grande reforma e os outros que a ele se sucederam sendo co-reformadores, na vida desses homens não teve que haver uma mudança interna primeiro para depois haver uma mudança externa? Mude-se. Vou apresentar mais 3 verbos para que você possa operar mudanças significativas na sua história, na sua caminhada. E quem sabe, assim, você cooperar ainda mais para a congregação presbiteriana do Pilar, para que as mudanças que a igreja precisa operar, para progredir, para crescer cada vez mais, e para ter aí a inauguração do templo, queira Deus, muito breve, ser organizada a igreja, que tudo isso se opere, mas a partir de mudanças que se alterarão na sua própria existência. Vai lá o primeiro verbo. Cuide-se, esse também é reflexivo. Cuide-se. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu grande amigo pastor, novel pastor, ele fala assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Parece até, seminarista Michel, que ele deixou a doutrina assim para um segundo momento, para dizer o seguinte: quando tu cuidares de ti mesmo,
tu estarás preparado para cuidares da doutrina também. Às vezes, e aí fazer uma defesa aqui ele me contratou como advogado dele, está pagando bem, então eu vou defender o Michel ali. Vocês não sabem que às vezes a luta de um pastor, né, é tão grande, tão imensa, tantas coisas com as quais você se preocupa. Imagina você quando aqui o toldo, né, foi abaixo pelas chuvas, como ficou a sua cabeça? Ah, meu Deus, como serão as comemorações, a gente se alegrar aqui pelo... É aniversário da congregação? Isso. Pelo aniversário da congregação. A cabeça de quem dirige, desde os tempos de seminário, está sempre voltada para a igreja. E às vezes as pessoas não percebem que um probleminha que poderia ser resolvido de uma forma muito singular, muito simples, aquilo cresce na vida da igreja. Muitas vezes porque você não falou com a pessoa que deveria falar, na hora que deveria falar, isso tudo deságua na condução que vem do pastor, do seminarista. Então, por isso que Paulo fala assim, cuida de ti mesmo e da doutrina, viu, meu caro Timóteo? Cuida da tua saúde, né? Bebe um pouco de vinho por causa das suas constantes dores, né? Paulo recomenda isso para o seu amigo. Cuida bem de ti. E nesse cuidado da saúde, é algo que a gente precisa fazer constantemente. Nunca me esqueço uma vez que eu estava indo para a igreja, estava indo para o médico. Isso foi lá pelos idos de 1999, por aí. Um período que eu estava fazendo tratamento de problemas estomacais, né? Estava indo ao médico lá em Bangu, eu moro em Realengo, próximo de Bangu, eu ia ao médico. E naquele dia eu estava sentindo muitas dores estomacais, graças a Deus, o problema vencido, vamos seguir. E eu recebi um telefonema de um presbítero, o nome dele é Leceir Ramos de Souza. Ele nasceu no dia 15 de agosto, não vou falar a idade toda não, porque entregar muito o homem, né? Ele aniversaria dia 15 de agosto. E ele ligou para mim e disse assim, reverendo João, tudo bem? E eu respondi com aquele tudo bem protocolar. Tudo bem. E aí quando eu falei dele para ele da dor, ele falou assim, reverendo, não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda-se. Ele poderia até ter completado, que apesar das trevas possas ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Mas eu amei aquela palavra. Reverendo, não há dor que seja sem divino fim. Irmão, eu não sei o que aconteceu. A dor passou. Aquela foi uma palavra tão abençoada por Deus, que veio ao encontro do que eu precisava ouvir naquela hora. Alguém cuidando de mim, eu pronto para cuidar da minha saúde, e alguém cuidando de mim, dizendo, reverendo, não há dor que seja sem divino fim. As dores passam. Cuide da sua saúde. Vá regularmente ao médico. Consulte lá o doutor. Doutor, faz um check-up geral. Parênteses. Vamos falar da nossa medicina, um pouco da nossa medicina. Tem algum médico aqui, não? Pode deixar que eu não vou falar mal, não. Pode se apresentar. Tem algum médico aqui? Pois bem. Eu vejo pelo menos duas condutas da medicina. Uma conduta é aquele médico que você chega lá, doutor, está aqui a receita, você toma isso. Doutor, ele me falou. Não, toma aqui esse remédio. São aqueles que resolvem o teu problema com medicamento, né? Eles são pró-medicamento. E, de certo modo, eles atendem bem a gente, porque a gente fica chateado quando você vai ao médico, poxa, ele nem olhou para mim direito, nem me ouviu, nem me tocou para saber onde estava doendo, nem passou um remedinho, nem uma dipirona que seja. A gente sai de lá chateado, não sai? Pois é, esse é outro tipo, aqueles que não usam muita medicação, entendem que nosso organismo ele tem defesas que podem ser trabalhadas, e essas defesas do organismo podem, em alguns momentos, vencer determinadas enfermidades sem o uso da medicação.
Então, são aqueles que usam pouca medicação. Mas o mais comum é que você vá lá e ele passe uma medicação, até porque tem os laboratórios, tem a indústria farmacêutica, tem muita gente interessada nisso, né, que você tome remédio. Mas, se o seu médico é do tipo A ou do tipo B, vá ao médico, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde emocional, cuide das suas emoções, não menospreze isso não. Nessa pandemia que, graças a Deus, está indo embora, houve muita gente com síndrome de pânico, houve muita gente com aquelas ansiedades que surgem, tem muita causa específica, mas que atrapalham a nossa vida, muita gente depressiva. No nosso meio pastoral, não somente por causa da pandemia, mas por outras razões, muitos pastores dando cabo da própria vida. Cuide-se. Essa é a mudança que talvez você tenha que implementar para depois reformar o seu redor. Cuide-se. Cuide da sua vida, cuide da sua caminhada. O outro verbo que eu quero propor, o segundo verbo, são 3 verbos, né? Eu te avisei que são 3 verbos. O primeiro eu não estou contando que é o tema, né? Mude-se. Esse é o verbo matriz. Esse é o gênero. E nessas mudanças nós vamos ter 3 ramificações aqui. A primeira delas é o cuide-se. Você vai cuidar de você mesmo. Vai continuar cuidando de você mesmo. Certo? O segundo é lute. Lute. Aqui, nessa carta aos Filipenses, há uma recomendação e um motivo para a luta. Ou seja, vós deveis estar lutando juntos pela fé evangélica. A igreja deve se associar um irmão ao lado do outro irmão, lutando juntos para defender a fé evangélica, defender a nossa crença, a nossa fé, para que as heresias, para aqueles que vêm tentar implantar confusão na vida da igreja, eles não logrem êxito. Porque a igreja se enfraquece quando ela permite, ela dá lugar às heresias, às falsas doutrinas, aqueles inescrupulosos que vêm tentando implantar dentro da igreja, muitas vezes, aquelas doutrinas que não têm nenhuma base escriturística, não tem base nas escrituras sagradas. Lute junto com seu irmão pela fé evangélica. E a base para essa luta é a Escritura Sagrada, é a Bíblia. Esteja firmado na boa doutrina, compareça aos cultos doutrinários, se eles são feitos de forma virtual, esteja lá, ligue, esteja clicando naquele link, participe, ouça alguém trazer uma palavra temperada com sal, uma palavra boa, uma palavra bíblica. Não entre aí nessas ondas de doutrinas que levam muitas vezes a pessoa à bancarrota, à derrota, a sentir-se uma pessoa fragilizada. Doutrina é como aquela comida boa, saborosa, com muita substância que protege o organismo. A doutrina é isso para o seu organismo espiritual. Não deixa de ser bem doutrinado, não. Lute pela fé evangélica, lute pelo que você acredita, contribua com a sua igreja, contribua. Às vezes a gente recebe telefonemas das mais diversas instituições. Você pode oferecer aqui uma ajuda para fulano de tal, dar uma cesta. Em alguns casos eu até dou para instituições cuja linha de crenças eu não compactuo, mas eu penso naquele que está lá na ponta, se ele vai ser atendido. Às vezes eu até dou mesmo. Se vão fazer mau uso, isso já não é mais comigo. Mas eu prefiro, é claro, contribuir dentro da minha instituição, dentro da minha igreja, dentro da casa do Senhor. É importante que você coloque no seu coração o seguinte: olha, eu vou reservar sempre aquela oferta. Sabe aquele valor que você diz que vai entregar todo domingo? Não, dízimo ou oferta? Você fala, não, eu vou contribuir porque eu creio na igreja. Aliás, isso aí, não estou inventando doutrina, não, isso está no nosso credo apostólico. Creio na igreja santa e apostólica. Diz lá no nosso credo. Né?
É importante você acreditar e lutar pela fé evangélica. E por fim, para terminar o sermão, depois que a gente cuida da gente mesmo, depois que a gente luta junto pela fé evangélica, há um momento que nós precisamos aguardar que as coisas se realizem, que elas se efetivem, e nós vamos esperar. Esse é o verbo da hora. Espera. Espera. Há pessoas que não sabem esperar. E você já deve ter observado que normalmente as pessoas que têm o hábito de chegarem atrasadas aos eventos é porque elas não sabem esperar. Aquele que sempre chega e todo mundo, finalmente chegou. Muito provavelmente essa pessoa não sabe esperar. Então ela chega atrasada, para não precisar esperar. Mas essa arte de esperar, as coisas acontecerem, as coisas se darem no momento certo, na época própria, isto é algo muito saudável. Espera acontecer. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão no Senhor, diz o Salmo 40. Certa vez eu estava numa casa comercial. Posso falar o nome da casa ou não posso? Devo ou não devo? Se você amanhã for comprar nessa casa, tem que me dar uns 10%. Ou a casa tem que me dar uns 10%, né, de propaganda gratuita. Eu estava numa das lojas da Casa e Vídeo. Eu ia comprar um aparelho telefônico para a igreja presbiteriana de Coelho Neto. Essa igreja da qual eu fui pastor por 19 anos. Eu estava na fila, aguardando a hora de pagar o aparelho que eu pegara para pagar. E à minha frente estava um senhor assim, mostrando irritação com aquela demora. O outro olhava, se o caixa estava atendendo direito e tal. E daqui a pouco ele disse o seguinte: eu não posso mais esperar, porque eu tenho lá meu compromisso e tal. Aí ele saiu. Ele estava imediatamente na minha frente. E passados não mais que 5 minutos após a saída dele, a fila andou bem mesmo. E eu pude pagar o bem que havia pegado para comprar e levar para casa. Eu fiquei trazendo para mim a lição daquele senhor que não pôde esperar por aproximadamente 5 minutos e deixou de levar o bem para casa. Naturalmente que ele poderia sair dali e comprar, era a Casa de Vida, aquele shopping de Madureira. Eu não gosto muito daquele shopping não, mas eu estava naquele shopping de Madureira, enfim, e estava aguardando ali a hora de pagar o bem. Ele saiu, e logo assim que ele saiu, a fila andou, eu fui lá, paguei 5 minutos. Ele não pôde esperar 5 minutos. Há pessoas que têm dificuldades para esperar 5 minutos. Jesus Cristo criticou os discípulos dele porque eles não conseguiram esperar e vigiar com ele 1 hora, já é um tempo bem maior, né? Jesus Cristo os chamou para fazer oração, se colocou-os esperando em determinado lugar, andou mais um bocadinho e orou só. E orava o seguinte: Pai, tudo te é possível. Eu gostaria que o Senhor passasse de mim esta hora, que o Senhor passasse esse cálice de mim. Fez essa oração e voltou. Quando chegou lá, os discípulos estavam dormindo. Ele foi outra vez, repetiu as mesmas palavras, voltou, eles estavam dormindo. De novo, terceira vez, eles estavam dormindo. Eles disseram: vocês não puderam vigiar comigo 1 hora. Vocês me esperaram por mim 1 hora. Vamos embora. O traidor se aproxima. Eles não puderam ali estar juntos com Jesus por 1 hora, para aquele ato de esperar o Senhor fazer a oração que ele queria fazer em particular. Era um a sós com Deus ali que Jesus Cristo queria ter, particular com o Pai. Eles não esperavam. Precisamos esperar as coisas acontecerem, as coisas se darem no momento certo. Porque Deus é que controla toda a nossa vida, toda a nossa história.
Ele tem controle do tempo e tem o controle da nossa vida também. Ele sabe o dia que nós nascemos, porque Ele é o autor da nossa vida, e já tem pré-determinado o dia que nós voltaremos para Ele. O Salmo 139, verso 16 diz que todos os nossos dias estão escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Assim crê o salmista, assim cremos nós. Deus é o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso tempo. Precisamos saber esperar. Então vamos lá, vamos recordar para rememorizar, guardar e cumprir. Está bem? Qual é o tema? O tema é... Como? Mude-se. Isso mesmo. Mudemos a nós mesmos. Vamos fazer alterações na nossa vida. Já que às vezes é difícil mudar o que está do lado, como Gary Collins diz muito claramente num dos seus conselhos no livro Aconselhamento Cristão, ele diz assim, às vezes tem coisas que você sabe que não podem ser alteradas. Você não pode mudar as pessoas como você acha que pode mudar, mas você pode mudar a si próprio, você mudar a si mesmo. E com a mudança que você opera em você mesmo, você perceber que algumas coisas estão se alterando porque você mudou. Então, o tema geral é mude-se. Os argumentos são: cuide-se, cuide da sua história, cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide dos seus, cuide da sua fé. Tem tantas áreas das quais nós precisamos cuidar. Cuide-se. Segundo verbo da argumentação: lute. Lute junto pela fé evangélica, compareça à igreja, não deixe um domingo sequer sem vir aqui à congregação do Pilar. Venha, esteja aqui, apoie o trabalho do seminarista Michel. Vamos fazer com que essa igreja cada vez mais seja fortalecida, não com o trabalho dos outros, mas com o nosso trabalho, com o seu trabalho. E ao final, sabendo que Deus vai operar as grandes mudanças em torno da sua vontade, primeiro eu vou cuidar de mim mesmo, vou lutar e ao final eu vou esperar. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. Ah, como é bom saber a hora certa de as coisas acontecerem. Meu desejo nesta noite, com a sinceridade do meu coração, é que Deus promova na vida de cada um dos membros da congregação do Pilar as mudanças que devem ser operadas, devem ser realizadas. E pode ser que o Senhor esteja usando a sua própria vida, a sua consciência, para que algumas dessas mudanças se operem a partir de ações que você mesmo as operará. Quem sabe você vai cuidar mais da sua saúde, vai lutar mais pelo que é certo, pela vida da igreja, e vai esperar para que as coisas aconteçam na hora certa. Que assim Deus nos ajude e abençoe. Amém.